Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14. É com muito prazer que eu e Guilherme Verano iniciamos mais um programa aqui pelo canal 14 da NET. E para você que nos acompanha nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, é um prazer ter você conosco em todas as semanas. Guilherme Verano, mais um programa. Você se lembra qual que é esse número de edição, Guilherme Verano? Se não me engano, é 106, né? 106. Se estiver errado, é 107 ou 105, mas 106. Vamos gravar 106. Porque tanto programa, quando passa de 100, a gente nem conta mais, né? Mas salvo algum engano ou falha de memória, o número 106. Guilherme Verano, mas antes de apresentar o nosso convidado aqui, o vôlei Anápolis, o Anápolis Vôlei, subiu para a Série B? Pois é, José, o Anápolis Vôlei voltou para a Série B, mas muita gente perguntando, mas por que voltou para a Série B, sendo que ele estava disputando a Série B e quase subiu para a Série A. É o seguinte, é que o Anápolis Vôlei, ele disputava a Série B usando o CNPJ, o nome do Monte Cristo. E para adquirir identidade própria, e ter um CNPJ próprio, o que tem que acontecer? Você tem que ir para a terceira divisão, você tem que cair de divisão. Então a Anápolis fez essa aposta, um risco calculado, eu diria, porque o elenco é muito bom, havia certeza da subida, e sem falsa modéstia nem nada. O time, é claro, evidentemente, é um time para subir para a Série A. Então, optou-se por disputar a Superliga C, um campeonato de tiro curto, apenas 5 dias e 4 jogos. O que aconteceu? O Anápolis venceu os 4 jogos, os 4 por 3-0. Então foi campeão do Grupo A. Além do Anápolis, vão subir os campeões do Grupo B e do C também. O Grupo do Anápolis é o único que já terminou. O Grupo B ainda não começou e o Grupo C já está em andamento. Como o Anápolis fez uma campanha de 100%, o Anápolis, por tabela, além de ser campeão do Grupo A, ele deve ser também campeão brasileiro da Superliga C, porque essas equipes do A, do B e do C não vão se enfrentar, na verdade. Então o critério técnico vai definir. Como o Anápolis venceu todos os jogos por 3-0, o Anápolis também deve ser, por tabela, campeão da Superliga C, continua a disputa do Campeonato Mineiro e, posteriormente, é claro, a Superliga B terá início no mês de janeiro e o objetivo final, é claro, está disputando a Superliga A já no ano que vem. Coisa boa, Guilherme Verano. Nós ficamos felizes porque o Projeto Alto Astral, através dos seus patrocinadores, em especial o Plameg e o Hospital Evangélico, apoia o nosso time de vôlei aqui e a gente fica muito feliz com isso. Então vamos para um bom campeonato mineiro agora, vamos disputar essa Liga B e vamos subir para a Liga A com certeza, porque isso é muito importante para a nossa cidade. Mas isto posto, em relação ao vôlei, eu queria cumprimentar com muito carinho meu amigo Euler Carvalho Cardoso. Euler Sinomário Carvalho Cardoso. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Joseval, Guilherme Verano. É um prazer estar com vocês e poder falar um pouco sobre trânsito, né? Um assunto tão importante e num momento muito oportuno. O Verano, o Euler é diretor jurídico do CMTT. Então ele quase não tem dor de cabeça, não, né? Não, muito pouca dor de cabeça. E especial porque ele é advogado especialista em direito público. Então ele não está lá por acaso não, viu, Guilherme Verano? Eu tenho o prazer de falar isso porque eu sou da época que se criou o CMTT aqui na cidade de Anápolis. Mas também não tem muito tempo, não. Você já está me olhando com essa cara que eu já te conheço. 2003, hein? 2003. Eu era criancinha, eu não tinha nem carteira ainda na época. A gente faz essa brincadeira aqui, mas é bom, é sadia. Né? Verano, e essa legislação de trânsito, e Euler, que tem mudado aí tanto nos últimos tempos, mais uma mudança recente, Euler? Sim, são várias mudanças e propostas de mudanças, né? Por isso que eu te falei que é um momento muito oportuno, porque muito tem se falado em relação a alterações, algumas com razão e outras não. Então, realmente, tem mitos, né, notícias falsas nesse meio, e é bom a gente poder esclarecer um pouco sobre isso aí. A gente tem recebido tantas coisas aí. Todo dia, principalmente grupo de parentes, o que mais chega é fake news. Né? Meu Deus do céu. Parente é problema sempre. A gente gosta, mas é problema. Ô Euler, houve alguma alteração na questão da CNH, na validade da CNH? Alguma mudança nesse sentido? Ou tem alguma proposta nesse sentido? O que está valendo? Esse é um belo exemplo.
o assunto começou a ser veiculado assim, com mais ênfase nas promessas de campanha do nosso presidente, né? Então, gera muita dúvida realmente sobre essas alterações. Por enquanto, a gente pode afirmar com certeza que não houve nenhuma alteração, mas é matéria do recente projeto de lei, né, o 3267, que é do Executivo Federal, que está em apreciação, são muitas fases ainda para tramitar na Câmara, no Congresso em geral. Então, a gente tem que analisar isso com muita cautela. Em relação ao CNH, hoje não teve alteração nenhuma. É sim matéria da proposta. Qual é a matéria? Mudar a pontuação para suspensão, que hoje é de 20 pontos, para 40. Essa é a proposta. E a validade dos exames. A validade dos exames hoje são de 3 anos para quem tem mais de 65 anos e de 5 anos quem tem menos de 65 anos de idade. A proposta é para ir para 10 anos a validade dos exames. Independente de idade. Para quem tem até 65. Até 65. Para quem tem mais de 65 vai passar de 3 para 5. Mas lembrando que isso é proposta, ainda está em tramitação, não foi nada alterado ainda. É bom lembrar também em relação a que aquele curso que os profissionais têm a possibilidade de fazer. Sim. Quando estão prestes a alcançar a pontuação de hoje de 20. Né? Hoje, se um ano eles já alcançarem 14 pontos, eles têm a opção de submeter a um curso de reciclagem, digamos assim, e zerar essa pontuação. A proposta também contempla isso para passar de 14 para 30. Ou seja, os profissionais, em tese, quando completasse, se passar, né, obviamente, a proposta, e a pontuação for de passar de 20 para 40, os profissionais que eu digo, categoria C, D e E, né, poderão optar, se completarem 30 pontos em um ano, fazer o curso e zerar, e sim ficar livre da suspensão. Euler, mas na questão da equidade, por exemplo, a gente, é claro, reconhece que o motorista profissional ele roda muito mais, caminhoneiro, entregador, a gente sabe que a quilometragem é muito maior, mas não vai estar se criando uma categoria especial, tratando pessoas de forma diferenciada, em que pese a gente reconheça que rodando mais, vai estar mais estarão mais sujeitos à multa. Não criaria uma classe especial de pessoas dentro da legislação? Estaria tratando com diferença e realmente porque é uma categoria diferente. Né, assim, fica implícito, né, que talvez teria uma ofensa ao princípio da isonomia. Isso seria uma permissividade, assim, ó, vocês têm direito. Exatamente, mas... até mesmo por isso mesmo que você falou, eles estão muito mais sujeitos a cometerem infrações, né, do que o motorista comum que conduz o veículo esporadicamente. Então, eles não estão ali no dia a dia, sim, justifica. Até uma curiosidade, o José está falando de idade, eu vou ter que revelar a idade agora, né? Porque quando eu tirei a carteira lá em 84, já são 35 anos de habilitação, o José está rindo ali, né? Ele vai falar que não sabe, ele andava de, como é que era? Velocípedes na época, não. Era uma criança inocente. Mas em 84, quando eu tirei a carteira, morando lá em Brasília ainda, o que era validade? Tirei com 18 anos, ela só expirava quando eu completasse 40 anos. Então foram 22 anos de validade de carteira, sem ter que fazer nenhum tipo de exame, nem nada. Eu não sei se o senhor se lembra desse tipo de coisa, mas era um exagero também, né? Eu fiquei 22 anos sem... A minha carteira, ela até grudou no plástico ali. Para tirar foi difícil. Quando eu consegui tirar, ela ficou impressa no plástico. Ela não precisava nem do papel, mas de tanto tempo ela ficou dentro do Era aquela papel. Sem foto, né? A minha de 92 também era esse modelo, aquela sem foto. E outro detalhe também sobre a sua pergunta anterior, é os efeitos de uma suspensão na CNH, né? Qual seria o efeito na minha vida, na sua, e de um profissional que depende daquela carteira para trabalhar exatamente, para serviço, né? Ele depende daquilo para trabalhar. A carteira suspensa, ele vai ser, obviamente, demitido do serviço dele, não vai poder conduzir um caminhão e tal, então os efeitos são bem piores do que para o condutor comum. Do que uma simples suspensão, né? Ô, Euler, a falta de utilização ali, vamos falar do jeito que a moçada entende, por exemplo, da cadeirinha. Hoje não é multado mais se você deixar de usar a cadeirinha para carregar crianças aí de certas idades? Como é que ficou isso? De maneira alguma. Continua do mesmo jeito? Virou mito, né? Outro mito, porque chegou mito, né? Chegou a ser divulgado. O mito falou, então... o mito sugeriu e virou um mito, né? Bem, foi divulgado, alguém divulgou que seria, e isso dissemina, né, de uma forma muito rápida hoje em dia. As pessoas não têm essa preocupação em averiguar a veracidade de nada.
Achou interessante aquilo ali, compartilha. É bom pro ouvido dela, vai ser útil. Exatamente. Então, a Joseval não mudou nada e nem é matéria desse projeto de lei que o governo federal encaminhou para alterar, para deixar de ser infração. Quando a gente propôs esse programa aqui hoje é porque a gente, numa conversa informal com o Euler, Verano e assinantes do 14, eu mesmo estava acreditando em muita coisa aí, já estava entendendo que era 40 pontos, que já podia... Não, proposta, como ele explicou bem. E essa da cadeirinha é outra história, porque eu lembro de um casal amigo nosso, a esposa dizendo, não tem necessidade mais, o esposo falou, não mudou nada. Então, realmente, não mudou nada. Continua sendo infração de trânsito, além de ser muito perigoso para a segurança das crianças, né, que estão sendo transportadas sem esse dispositivo, correto? Eu quero te fazer uma pergunta agora, e eu quero abordar tanto a questão aqui da nossa cidade, quanto das rodovias federais. A questão dos radares, do controle de velocidade nas rodovias federais, mudou alguma coisa? Isso mudou, realmente. Por força de uma recomendação, de uma determinação, na verdade, da Presidência da República. Promessa de campanha, né? Exatamente. Não se utiliza mais, não se fiscaliza mais velocidade nas rodovias com equipamentos móveis, portáteis e estáticos. Muitos vão falar móveis, né? Equipamento móvel, mas na verdade são 3 equipamentos distintos. Na verdade, móvel eu até desconheço algum órgão de trânsito que utilize. É um equipamento especial utilizado em viaturas em movimento. Por exemplo, aquele que o policial rodoviário federal fica lá apontando para os veículos, parado, apontando, aquele é um equipamento portátil. Mas, independente disso, está suspenso. A fiscalização de velocidade nas rodovias federais e estaduais, aliás, no estado de Goiás, também por força de determinação do governo estadual. Não há fiscalização com equipamentos nem portáteis, nem estáticos. Estáticos, aqueles que ficam no cavalete, né, são colocados no cavalete normalmente. Mas as barreiras eletrônicas, normal, continuam funcionando e multando. Equipamentos fixos continuam fiscalizando da mesma forma. Não houve alteração nenhuma. Só um questionamento aqui. O que fica assim, eu fico por entender o seguinte, porque geralmente os multados são aquele grupo restrito da população. É um grupo que é a minoria. E não seria uma coisa para beneficiar a minoria? Eu vejo quando a gente lança essas questões, o José vai do rádio, eu também sou do rádio, a maioria da população fala, não, tem que ter fiscalização sim. Eu concordo que haja fiscalização, tem que ter a tal indústria da multa, que muitos veem como indústria de multa, eu vejo como indústria de gente mal preparada que não quer ser fiscalizada. Em relação aos radares, então quer dizer, não estou olhando ali, você pode infringir. Ou seja, se você tem um limite de velocidade, ele tem que ser obedecido. A placa está ali, é sinalizado. Por que há essa confusão das pessoas de achar de indústria de multa? E geralmente são sempre os mesmos, uma parcela pequena dos condutores são multados. Isso assim, é opinião pessoal, né? Claro. Não, você tocou num assunto bastante interessante, que é em relação à fiscalização. A maioria das pessoas, Joseval, Guilherme, cobra fiscalização, anseia por fiscalização. O problema é que elas querem que os outros sejam fiscalizados. Eu não cometo infração. Exatamente. E você perguntou se realmente é priorizar um grupo minoritário? Sem dúvida. Para quem atua na área, todos os operadores de direito de trânsito, ou não, área de segurança viária, enfim, condenam muito isso. Porque tem-se essa questão de indústria de multa, mas as pessoas esquecem que só é autuado se cometer uma infração. Então, por que não quebrar essa indústria de multa? Não cometa infração que você vai quebrar a indústria da multa. Né? Tudo bem, existem casos que pessoas são autuadas indevidamente? Sem dúvida que sim. Para isso tem os vários meios de impugnações administrativas, defesa prévia e recurso. Mas a grande maioria cometeu a infração e sabe que cometeu. Foi fato incontestável. Exatamente, é incontestável. E, sem dúvida, a meu ver, uma decisão bastante equivocada. Né? Eu acredito que vai ser revista até pelo próprio governo federal e estadual também, né, gente? Assim a gente espera. E o que aconteceu aqui na nossa cidade de Anápolis? Porque aqui não está tendo nem estático, nem fixo, nem móvel. Tirou-se as barreiras todas.
volta, não volta? Como é que é isso? Porque tem muita gente também que não entende por que parou de funcionar aí as barreiras. O que aconteceu, Euler? Sim, aconteceu que o contrato com a empresa que efetuava essa fiscalização eletrônica venceu, né, no final de 2018. Então, quando eu digo venceu, é porque já não comportava mais prorrogações, né? Algumas prorrogações, as permitidas, foram utilizadas desse expediente, mas aí não pôde mais. Terminou o contrato, então a empresa retirou os equipamentos, mas temos uma licitação em andamento, e inclusive já está previsto para, salvo engano, essa semana ou na semana que vem já a abertura dos envelopes de habilitação das empresas. Qual o tempo disso? Possivelmente, porque é um processo burocrático, abertura de envelopes, nego pode impugnar, aquela confusão toda. Assim, você na sua função lá, e você já conduz isso há algum tempo aqui no nosso município, você já passou por várias aberturas de envelopes aí nessa área, mas até esse processo concretizar e voltar a ter as barreiras na rua, você estima mais ou menos que tempo? José, é muito difícil responder essa pergunta, porque a gente tem um exemplo dessa licitação anterior, de, se não me engano, 2010, que contratou a empresa anterior. Além das impugnações que você mesmo conhece das licitantes, qualquer pessoa da população pode impugnar. Pode ali questionar. Exatamente, pode questionar. E assim aconteceu na outra. Fizeram uma denúncia para o TCM, lógico, denúncia improcedente, mas aí até o TCM, Tribunal de Contas do Município, pedir o processo, analisar, ele suspende a licitação. É verdade. Então tem essas questões, esses fatores externos, e tem impugnações. Antes mesmo da abertura, a lei faculta os licitantes pedir esclarecimentos sobre o edital, às vezes tem algum ponto omisso, isso vai atrasando. Então, se fosse cumprir, por exemplo, todos os prazos, não houvesse nenhum tipo de impugnação, com certeza, aí, no máximo em 60 dias, uma empresa vencedora já poderia estar começando a instalar os equipamentos, mas a gente sabe que isso é muito difícil de afirmar. E o interessante, José, é que nesse período aconteceram vários acidentes aqui graves na cidade de Anápolis por conta de alta velocidade. Então, e até voltando à questão da indústria de multa, o mesmo pessoal que falava da indústria de multa, fala, não, por que não volta? Tem que voltar urgente, a Avenida Brasil virou uma pista de corrida. Como que é interessante o ser humano nesse sentido, né? Ele parte da indústria de multa, que é um absurdo, o governador está certo, o presidente está certo, a partir do momento que vê acidentes terríveis, né, que ceifaram vidas aí que não voltam nunca mais, famílias ficam à mercê de pessoas que barbarizam no trânsito, aí falam, tem que voltar. Como que vocês analisam isso dia a dia, essa cabeça do cidadão? Euler? Não sei se é psicólogo, mas... Exatamente, essa é a chave da questão, Guilherme Verano. Quando a gente fala em mudança de comportamento, é muito complicado, principalmente quando a gente trata de adultos, né? É muito difícil você pegar uma pessoa que já vem com aquele hábito adquirido a vida inteira e você pegar, ela não vai fazer mais isso, ou não, você não deve fazer isso. Então isso é muito complicado. Não é raro hoje as pessoas terem o primeiro contato com a legislação de trânsito quando vai tirar a carteira a primeira vez. Isso lá com 18, 19, 20 anos. Vai decorar meia dúzia de placas ali e vai tirar a carteira. Eu não estou criticando de maneira alguma os centros de formações, porque eles têm uma grade já específica, uma grade bem pequena, ou seja, fazem o que pode para formar da melhor maneira os condutores. Por isso, Guilherme e Joseval, todos sabemos que a questão envolve a matéria de educação. A Prefeitura de Anápolis, através da CMTT, ela tem focado muito em educação. São vários os projetos nas escolas de educação infantil, então o projeto de Agente Mirim, que as crianças ficam lá durante várias horas com o pessoal da CMTT, tem atividades lúdicas, atividades circenses, como teve agora no encerramento da Semana de Trânsito. Mas isso não adianta nada, Guilherme, se aquela criança, quando sair da escola, o pai dela estiver em fila dupla lá, esperando ela. Vai sair, vai estar falando no celular. Sem cinto de segurança. Isso, exatamente, sem cinto de segurança. Ou seja, a gente sabe que educação, uma das principais fontes de educação, é o exemplo.
exemplo que tem dos outros e dos próprios pais, o exemplo que tem em casa. Então, quando a gente fala em mudança de comportamento, a gente tem papel do poder público e papel da sociedade. Só o poder público atuando do lado de cá e a sociedade não colaborar, não mudar o comportamento, não comprar a ideia de que infringir legislação de trânsito mata, e muita gente tem morrido todos os anos, quase 40 mil pessoas, isso não são números, são pessoas. Hoje é muito difícil alguém não conhecer alguém na família, um parente que teve um acidente de trânsito, que não foi vítima de acidente de trânsito. Então, essa é a dificuldade. Enquanto a população não comprar essa ideia, não mudar o comportamento, vai ser muito difícil reverter esses dados que a gente tem hoje de acidentes, de mortes em trânsito. O uso do farol baixo, Dr. Euler, nas rodovias durante o dia ainda é obrigatório? Ainda é obrigatório. Também não houve nenhuma mudança, mas nesse caso tem o projeto de lei do governo federal prevê a obrigatoriedade apenas para rodovias de pista simples, porque hoje é qualquer rodovia, em pista simples ou duplicada, é obrigatório o uso do farol baixo. E até a indústria automobilística se adaptando também. Os faróis já ligou o carro, ele já é para aquele modo automático também, né? Sim, temos um bom exemplo, aqueles DRLs, né? São aquelas lâmpadas de LED, aqueles filamentos que tem, que quando você já liga o carro, ela já acende automaticamente. Inclusive, a legislação prevê, possibilita, reconhece que aquele DRL substitui o uso do farol baixo durante o dia nas rodovias. E no perímetro urbano das rodovias também? Boa pergunta. A gente tem dois problemas aí. A gente tem um problema, na verdade, de ordem conceitual, porque para o Código de Trânsito, rodovia é uma via rural não pavimentada. Então, a partir do momento que entra no perímetro urbano, para o CTB deixou de ser rodovia. Então, ela assume um outro conceito, sei lá, de uma via rápida, uma avenida. Então, se a lei fala que o farol baixo tem que ser usado em rodovias, aí, por problema conceitual, aí vai a questão de interpretação do agente fiscalizador. Né? O que eu recomendo, seja se é perímetro urbano ou se você não está no perímetro urbano, deixa o farol ligado. Em Goiás, a gente tem uma situação um pouco diferente, porque o governo determinou que nos perímetros urbanos das rodovias estaduais não é obrigatório. Em Goiás. Em outros estados, alguns também partiram para isso, até mesmo por força. No começo, você deve lembrar, logo no começo da lei, de vigência da lei que obrigou os faróis baixos, teve uma decisão do Distrito Federal suspendendo, porque em Brasília era muito difícil você saber o que era perímetro urbano, onde que era perímetro urbano e onde que era via rural. Então, até que sinalizasse, ficou suspenso. Mas aí os órgãos se adequaram, sinalizaram, e hoje normalmente quase não tem discussão nesse sentido, a não ser essa questão de rodovias federais e de outros estados em relação a conceito, né? Se seria rodovia ou não no perímetro urbano. Quer ver uma lei que pegou em Brasília, já falando de Brasília, morei lá há vários anos, é a do não buzinar, porque sempre, ali, pouco depois, chegando em Brasília, ali, logo depois da posto de fiscalização, tal, em Brasília não utilizamos buzina, por favor, respeite. E, de fato, você não vê os buzinaços, não sei, em época de eleição, mas a buzina, que é muito comum em outros locais, Brasília parece que não tem a questão da faixa também de pedestre, também é muito respeitada. Né? Ou estou falando besteira aqui? É um outro exemplo. É notório, quando a gente sai daqui e vai em Brasília, você observa que as pessoas respeitam muito mais a faixa de pedestre. E aí o goiano, não respeita o nosso bolso, né? Mas... E o goiano chega lá e respeita. Por quê? Porque os outros lá fazem. Exatamente. E aqui faz a coisa errada pelo mesmo motivo. Porque os outros fazem. Né? Então, o errado não vai deixar de ser errado porque todo mundo está fazendo. A questão do uso de simuladores nas autoescolas, ainda tem essa necessidade? Não tem? O que mudou? Não mudou? Mudou, não tem mais necessidade, não é mais obrigatório. Tem uma resolução do CONTRAN, entrou em vigor agora esse mês, suspendeu a obrigatoriedade dos simuladores. Acontece que tem uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do Rio Grande do Sul, suspendendo os efeitos da resolução para aquele estado. E já temos notícia também de uma ação, de várias ações propostas pelo Instituto Latino-Americano de Segurança Viária. Assim que descobriu que os efeitos dessa suspensão não seriam para o país inteiro, só para o Rio Grande do Sul,
Aí eles já estão preparando ações em todos os estados para suspender essa resolução, para voltar a ser obrigatório o uso dos simuladores. Então, mas por hora o que está valendo? Não é mais obrigatório o uso de simuladores. Assim como reduziu também, a mesma resolução reduziu o número de aulas. E essa questão de investimento que são feitos em relação a isso? Vamos pegar o caso das autoescolas, alguns compartilharam, é um custo grande, mas voltando lá atrás, e de vez em quando surgiam as ideias, selo pedágio, teve uma época que você tinha que, seu selo que ficava colado no para-brisa lá, o selo pedágio desse mês 5, mês 6, depois o kit de primeiros socorros. Como o senhor vê de tempos em tempos essas ingerências que parece que é só para criar uma indústria para alguém faturar com alguma coisa? Esse é o principal argumento hoje, inclusive nessa ação lá que tramitou no TRF, foi o sindicato das autoescolas que entrou com a ação. Você deve lembrar que no começo das discussões para obrigar, eles eram contra. Vai ter despesa, não é eficiente, isso eram vários os argumentos. Passou-se a exigência, passou a ser obrigatório. Agora que quer tirar, obviamente, eles vão querer que permaneça. Exatamente, os investimentos são altos. E além dos investimentos das autoescolas, existem estudos, sim, ao contrário do que é alegado, existem estudos que auxiliam, sim. Eficiente. Principalmente aqueles que não têm nenhum contato com o veículo e vai tirar a carteira. Como preparação, dia, né? Antes dele, de fato, lá entrar no veículo e começar a guiar, tem sim sua importância. O Euler, e o Dr. Euler, né? Já tá Euler aqui. Tá como Euler, o filho do vento, lembra do Euler, o filho do vento? Jogador que era rápido. Guilherme Verano não tem jeito. É porque o Dr. Euler é rápido na resposta. Rápido, rasteiro, ligeiro e objetivo. A questão do exame toxicológico, ainda tem necessidade, não tem? Mudou também? Ainda tem necessidade, sim, não foi alterado, mas também é matéria do projeto de lei para se retirar a obrigatoriedade do exame toxicológico para as categorias profissionais, né? C, D e E. A lâmpadas, faróis, às vezes as pessoas, hoje menos, né? Mas na minha época, Guilherme Verano, quando a gente comprou nossos Fusquinhas. Fusca, mesmo. Você tinha um negócio de querer trocar o farol e colocar uma lente melhor. Isso hoje é proibido, não é proibido? Como é que é isso? Tinha o farol de neblina. Ó, como equipar meu Fusca com farol de neblina. Aí esse Fusca ficou da hora, né? O Joséval já deve ter tido um Fusca rebaixado com farol de neblina. Hoje se utiliza muito, Joséval, é muito comum, principalmente a lâmpada de descarga a gás xenônio, o famoso xenon. É muito comum as pessoas quererem trocar a lâmpada original do veículo por lâmpada xenon. A xenon é expressamente proibida pela resolução 292 do CONTRAN. Então não tem proibido. Se o veículo não saiu com lâmpada xenon original, ele não pode ser... não existe adaptação possível. Não existe adaptação. As razões são as mais óbvias possíveis, né? A tecnologia é outra, o projeto do farol do veículo é outro. Tem a angulação toda ali, para não ofuscar o condutor que está vindo em sentido contrário. Então não pode. Outras alterações no sistema de iluminação do farol, Joséval, são permitidas, desde que, por exemplo, a lâmpada LED, né, também é uma tecnologia nova, está sendo muito usada, desde que o condutor submeta o veículo a uma vistoria do Detran. O Detran vai fazer a vistoria, vai analisar se aquela alteração não vai afetar a segurança veicular, vai emitir um certificado e vai poder trafegar tranquilamente. Verano, eu lembrei aqui de novo do Fusquinha. O Fusca era rebaixado, né? Pergunta para o Euler. Em relação a som automotivo, mudou alguma coisa? O que a lei e a legislação dizem em relação a isso? Outra questão complicada, né? E é uma situação corriqueira em Anápolis. Mudou, Joséval, mudou a fiscalização, o modo de fiscalização. Até pouco tempo, salvo engano, até 2017, exigia-se a aferição da pressão sonora por um equipamento chamado decibelímetro. Tinha uma distância que o fiscalizador tinha que ficar do veículo e medir. Salvo engano, acima de 80 decibéis era considerada infração. Hoje não é necessário a utilização desse aparelho decibelímetro. Basta que o som seja audível do lado externo do veículo e cause perturbação do sossego público. O condutor já pode ser autuado. Incomodou a ordem pública. Exatamente. E outra questão, em relação a películas também, aquelas películas que escurecem. Joséval estava falando, na época dele não existiam essas películas. Eu fiquei sabendo que na época era o vidro fumê.
Chamava na época vidro fumê. O Fusca dele, com certeza, era rebaixado, ele usava som alto, tinha vidro fumê, ou seja... Com farol de neblina. Farol de neblina. Amarelo, geralmente é uma coisa amarelinha. Né? Amarelinho. Então, em relação a essas películas também. Não houve nenhuma alteração. É um detalhe interessante também em relação à fiscalização. Né? São duas formas de autuação, a princípio, por conta de insulfilme. A primeira é mais escuro do que a legislação permite. Nesse caso, o fiscal tem que utilizar um aparelho, um nome até bem complicado, para medir a transmitância luminosa. E o outro é aquela chancela que todo instalador tem que colocar. Na verdade, o instalador assume o risco. Por exemplo, se eu coloco a visibilidade do meu produto aqui a 70%, ele assume o risco, mas se for autuado, obviamente quem vai pagar a multa é o condutor. Então ele pode ser autuado pela transparência, se está muito escuro ou não, ou pelo fato de não ter aquela chancela aplicada ali no próprio insulfilme, uma gravação, né, tipo um carimbo. Euler, uma dúvida que eu tenho, já ouvi várias respostas em relação a isso. Estacionar em calçadas e passeios é errado? Dá multa, não dá? Como é que é isso? É muito errado, lógico, da multa. Existe uma discussão, porque a infração de estacionar em passeio. E a gente sabe que passeio é uma parte da calçada. Mas isso, na ordem prática, não é de difícil interpretação, não. Porque a calçada tem partes destinadas a serviço público, instalação de postes, lixeiras e imobiliário público, né, se necessário. Tirando isso, o resto é passeio. Então, se o veículo está sob o passeio, obviamente causa um transtorno enorme, principalmente para cadeirantes, para idosos que têm que desviar seu trajeto. Além disso, continua sim infração de trânsito. Seria a mesma coisa do pedestre querer circular na rua o tempo todo, incomodando os carros, né? Guardadas as proporções, mas é por aí, né? É bem óbvio, né? Uma outra coisa que eu acho que é recente, agora também já estou ouvindo muita coisa em relação a isso. Acidente de trânsito sem vítimas. A gente pode tirar o veículo do local sem problema nenhum para desobstruir as vias aí, porque esse dia eu tive um problema, meu pessoal. Eu tive um acidentezinho e eu relatei isso para a pessoa da qual se envolveu nesse acidente comigo, mas o rapaz não queria tirar de jeito nenhum. E ainda queria que a PM fosse, e eu dizendo para ele que a PM não vai mais. No fim, a gente entrou num acordo lá e deu tudo certo. Mas eu queria que você aclarasse isso. Não só pode, como deve tirar o veículo, né? E a recomendação é exatamente essa. Sugere-se que faça um registro fotográfico daquilo e libere a via o mais rápido possível. Procure entrar num acordo. Como você perguntou, a Polícia Militar não atende mais esse tipo de ocorrência, a CMTT não atende mais esse tipo de ocorrência em loco. A gente está falando de acidente sem vítima. Sem vítima. Né? Então, como eu faço? O boletim de ocorrência agora ele é feito de forma online, no site da prefeitura, você pode acessar. Lá embaixo no rodapé tem o link para o BAT. Então, repetindo, se o veículo está em condição de trafegar, obviamente, se ele tiver sofrer avarias e não puder, lógico que não vai caracterizar a infração. A orientação é sinalizar. Exatamente, você vai sinalizar. Nesse caso, se estiver perturbando muito a circulação, a CMTT vai para controlar o fluxo, não para atender, fazer o boletim de ocorrência, mas para cuidar da segurança do tráfego no local. Então, recomenda-se que faça isso, faça o registro fotográfico, tente entrar num acordo. Por falar em acordo, a Prefeitura Municipal tem uma parceria interessante com o Judiciário Local, que é a Justiça Móvel de Trânsito. Geralmente, já está comprovado que ali no calor do fato é muito mais fácil você entrar num acordo do que depois. Principalmente quem está errado. Talvez ali você conversando, quem está errado fala, eu vou pagar e eu vou arcar com as consequências, mas depois que esfriou, geralmente já muda, a maioria muda. Mas está funcionando a questão da Justiça Móvel? Está funcionando todos os dias, das 7 horas da manhã às 19 horas. Você lógico, envolveu-se num acidente, viu aquela possibilidade de acordo, já aciona a Justiça Móvel, eles vão até o local, fazem um termo, aquele termo é homologado por um juiz. Então já fica chancelado ali. Exatamente, depois se precisar de algum tipo de execução, né, você vai estar amparado. E o registro fotográfico ajuda nisso. Não é necessário você deixar o carro, além de ser infração de trânsito, não tem necessidade de você deixar o veículo lá para fins de uma futuração de indenização, ou mesmo para seguradora, em questão de seguros.
né? Esse boletim que é registrado online vai tem o alterar, mesmo valor, não vai nada. alterar nada. Mesmo que a gente tenha tantas câmeras de segurança ou de sinalização, né, dificilmente vai escapar, né? Ô, Euler, o certificado de licenciamento anual, ele não é mais de uso obrigatório, não? Você não tem que andar com ele mais, não? É uma questão interessante porque ele deixou de ser obrigatório o porte desde que seja possível o agente de trânsito, desde que o agente de trânsito possua meios tecnológicos de verificar se aquele carro é licenciado. A gente vê nas blitz hoje, né? Exatamente, mas como não é possível você saber se ele vai ter ou não um celular com acesso à internet, recomenda-se que continue portando esse documento, porque se chegar numa ocasião dessa e não tiver meios de verificar se o veículo é licenciado, você vai ser autuado. E cópia, vale? Não. Foto no celular? Foto não, mas tem um CRLV digital. Que você baixa um aplicativo. É a mesma coisa da carteira de habilitação? Exato, a mesma coisa. A CNH digital também. Você baixa um aplicativo do Detran, os dois documentos valem para fiscalização. Via o aplicativo é aceito. Via aplicativo é aceito. É interessante. O duro é se o celular estiver sem bateria, hein, Guilherme? Acabou a bateria agora, aí virou uma confusão lascada. Não renovar a CNH dentro do prazo estipulado. O que acontece? Venceu, tem 30 dias, não renovei. E aí? Você não pode dirigir, né? Mas, inclusive, é uma das fake news divulgadas em grupos, em redes sociais, é que se você não renovar depois de 30 dias, você ia perder a carteira. Justo. Isso não acontece. Não tem isso. Não tem isso. Você não dirigiu, você pode ficar Você não dirigir para ficar tranquilo. O que existe, na verdade, é se você demorar 5 anos para você renovar os exames, aí você vai ter que passar por um curso de atualização. Mas é só um novo processo, né? Não, é só um curso de atualização de legislação. Não é um novo processo. Tá. Você vai revalidar seu exame normalmente, fazer esse curso de atualização e pronto. Ficar tudo certinho, normal. Nós vamos abordar aqui os principais serviços oferecidos pelo CMTT também, que é uma coisa que no dia a dia da cidade aqui a gente sempre vê essas situações. Eu queria começar perguntando ao Euler o seguinte, faixa de pedestre. As pessoas falam, eu queria ter uma faixa na porta do meu comércio, na porta de não sei onde, na porta da minha casa. Como é que é isso, Euler? Porque se for da cabeça de todo mundo, aqui já tem faixa para tudo quanto é lado. Como que é a regulamentação disso? Como que o CMTT libera, não libera? Como que ele deixa de atender o cidadão ou atende em relação a essas faixas de pedestre? E agora parece que é junto com a lombada também. Como é que é isso? Lombofaixa agora. Lombofaixa. Sim, exatamente. Todo mundo quer uma faixa de pedestre, quer uma faixa de carga e descarga na porta do seu comércio, quer uma lombada, né, um quebra-mola nas ruas. A CMTT tem as suas ações já de engenharia que analisa essa questão e trabalha também mediante requerimentos, sim. Porém, é enviada uma equipe de engenheiros até o local, vai analisar a situação, e se entendendo necessário para a segurança viária, sem dúvida que vai ser colocada aquela faixa de pedestre, aquela faixa elevada, né, se for o caso. E também até o redutor de velocidade. A gente sabe que o Código de Trânsito ele veda, a princípio, essa questão de colocar quebra-mola como redutor de velocidade. Deve-se priorizar outras formas de reduzir a velocidade. Mas ele permite, desde que seja feito um estudo no local e ficando comprovado que realmente há necessidade, também é instalado de maneira legal. Agora, o interessante é isso. Ouvir o cidadão também, porque o cidadão que está ali, ele vê aquela circunstância do dia a dia, que muitas vezes, claro, não dá para você mapear e olhar toda a cidade. Então, poder ir, verificar o cidadão, olha aqui, ver se a situação aqui é conveniente, se é importante, ou se vai acontecer ou não. Eu acho assim que é muito bacana você ter essa contrapartida, né, de ouvir o cidadão. Em última instância, ele está ali, ele sabe os problemas que tem também. Né? Sem dúvida, essa participação é muito importante e desejada pela CMTT. Então, o CMTT incentiva não incentiva muito. Os órgãos públicos, em geral, não têm efetivo suficiente, ainda mais Anápolis, o tamanho do porte de Anápolis, com a quantidade de bairros que tem. Essa ajuda é muito importante. Até aproveitando a ocasião, eu quero divulgar o aplicativo Mais Anápolis, que através desse aplicativo, ele pode inclusive fazer solicitação de sinalização, avisar de um semáforo apagado, isso é muito importante. Nem além dos outros canais de atendimento da CMTT que a gente vai divulgar logo mais. A
questão dessa colocação de caçambas aí, de lixo, de entulhos, essa coisa toda. Às vezes as pessoas criticam, escuta, não tinha lógica ter colocado essa caçamba em tal lugar, alguém bateu o carro, acidentou, criou um problema. Como é que o CMTT autoriza isso? Precisa do CMTT autorizar? Não precisa? Como é que é isso? Exatamente, precisa. Durante muito tempo não foi regulamentado, não foi fiscalizado e aconteceu, né, o que a gente sabe, vários acidentes. Hoje, da mesma forma, o proprietário do imóvel que vai fazer alguma obra e vai precisar colocar aquela caçamba na via, porque a princípio em calçadas não se permite. Se a via permitir, ela vai solicitar uma autorização para a CMTT, da mesma forma a equipe de fiscalização vai até o local, vai ver se realmente não tem problema, não vai influenciar na questão da segurança. Verificando a situação, a CMTT autoriza a colocação da caçamba. A emissão de cartão especial de vaga, de estacionamento, para idosos, para deficientes, para as pessoas que têm dificuldades de locomoção. Como que o cidadão e a cidadã faz para ter acesso a isso? É fácil, Joseval. Ele pode se deslocar até a CMTT e fazer um requerimento, ou então utilizar dos postos de serviço, os postos de atendimento da CMTT e da Prefeitura nos rápidos. A gente tem rápido aí na região norte, na Jaiara, temos no Jundiaí, no Ana Shopping. No Brasil Park Shopping também tem guichê de atendimento. Lembrando que na CMTT o interessado já sai com o cartão na hora, e no Brasil Park Shopping também. Então, nos outros locais, ele vai fazer um requerimento, vai para a CMTT vai emitir, ele vai ter que buscar depois. No Brasil Park Shopping, na CMTT, levando a documentação necessária, RG, CPF, comprovante de endereço, ele já vai sair com o cartão de vaga especial, no caso de idoso, né? No caso para portadores de deficiência física, laudo médico que comprove a mobilidade reduzida, também já sai com o cartão na hora. Eu posso levantar outra questão aqui, que eu vivi muito esse problema em relação a clínicas, a você levar idosos em clínica e a clínica não ter um espaço ali especial para o carro, né? Estacionar, isso para não falar os que têm e são ocupados por outras pessoas, né? E existe uma legislação em torno disso, a clínica é obrigada, especialmente as geriátricas, por exemplo, de ter aquela vaga especial para o idoso ali, ou uma vez que está feita, a clínica está instalada, não há opção, e em algumas dessas, eu vou citar exemplo aí na Desembargador Jaime, por exemplo, é inviável, é impossível. Mas como lidar com essa situação no dia a dia de você ter que deixar o idoso praticamente na porta ali, mas a legislação não permitir? Guilherme, uma situação interessante. Não só as clínicas, toda construção que é considerada, que vai vir a ser um atrativo de tráfego, antes de concluir a obra, antes de iniciar, ela precisa fazer um estudo de impacto de trânsito. Isso é avaliado, o que pode vai implicar, obviamente, algumas em medidas compensatórias, em razão do volume de tráfego que vai gerar. Mas, especificamente, o imóvel ele não tem essa obrigação. Se ele tiver, por exemplo, um espaço privilegiado que permita um acesso diferenciado para embarque e desembarque, ótimo. Mas se não tiver, essa questão da sinalização para idosos e deficientes, ela é controlada, digamos assim, pelos órgãos de trânsito. Eles avaliam a necessidade naquele local, porque, mais uma vez, a pessoa se confunde. Aquela vaga que está ali, mas não é da clínica, é para qualquer idoso, assim como a carga. No geral, né? No geral. Mas é uma região de muitas clínicas, por exemplo. Obviamente o órgão analisa essa situação e vai, na região, colocar as vagas necessárias, né, para priorizar esses que têm dificuldade de locomoção. Isso. Euler, autorização para interdição de vias. Lá no meu bairro eu vou fazer uma festa junina e eu preciso interditar um pedaço da rua lá. Isso também tem que procurar o CMTT. Tem que procurar, infração de trânsito, é obstrução, se fizer sem autorização. Tem que procurar antecipadamente a CMTT vai emitir uma autorização, obviamente, se assim for possível, for permitido, for avaliado que não vai trazer nenhum tipo de problema. Transtorno vai trazer, obviamente, quando se fecha uma rua e tal, mas ali por isso que é necessário a CMTT ir até o local, analisar vias alternativas repito, se for possível, vai emitir autorização tranquilo. Vou voltar para passado um pouquinho, o José Valdo deve lembrar. Houve uma época que em Anápolis tinha chamadas ruas de lazer.
colocava-se lá os cavaletes, as ruas ficavam interditadas, só que muitas vezes o motorista ele não se conformava com aquela rua de lazer, ele ia, afastava o cavalete, ou passava por cima do cavalete, as crianças brincando de queimada. O José Val brincando, criancinha, brincando de queimada na rua, né? Aí o pessoal pegava e passava, né? Mas isso é um passado bem distante, né? Eu não tinha nem nascido, né? Mas o José Val já estava brincando na época das ruas de lazer, mas não havia contrapartida do motorista. Numa época que a cidade tinha bem menos movimento, né? As ruas eram mais tranquilas, o José Val brincava muito de golzinho na rua. Muito. Mas a gente vê que muitas vezes não tem essa interação, essa colaboração do motorista com aquela situação que ele tem que contornar. Em última instância, né? Contorne, né? Faça outro caminho. Acontece muito isso no dia a dia, de não se conformar com aquela legislação que foi estudada, mas ele acha que não. Tem que ter o retorno próprio para ele, a condição o trânsito tem que se adaptar a ele, não ele se adaptar ao trânsito. Né? Brincava ou não brincava na rua de lazer? Muito. Então tá certo. E sem ser do lazer também. A gente botava os golzinhos no meio da rua lá, correndo vários riscos, mas brincava. Ali, né? Tá certo. Tudo certo. Bet, né? Não tinha... A questão de palestras, empresas, escolas que queiram solicitar palestras ao CMTT, como deve proceder? Eu queria dar um testemunho assim. Recentemente eu falei com meu amigo Idan, lá no CMTT, e a gente levou um belo momento para a empresa que eu trabalho, levamos os colaboradores todos para o nosso auditório lá, foi feito um trabalho muito interessante. Como que as empresas, o cidadão, o pessoal das escolas aí pode solicitar esse tipo de atividade para vocês? Joseval, essa atual gestão do prefeito Roberto Naves tem priorizado a questão de educação para o trânsito. Eu acho que a diretoria de educação da CMTT nunca trabalhou tanto quanto nessa gestão. Na verdade, existe fila de espera já, Joseval, para essas palestras. Normal, a escola, a empresa interessada entra em contato com a CMTT, faz a solicitação. O Idan vai lá, nosso diretor de educação, com toda a equipe, vai fazer uma palestra excelente e tem surtido muito resultado. Você acabou de citar esse exemplo. A gente fala em mudança de comportamento, é muito difícil, mas se não começar, o que seria a longo prazo vai ficar pior ainda. E nas empresas mesmo do DAIA, tem tido uma aceitação muito grande dos funcionários, dos servidores, e eles cobram por esse tipo de palestra. Né? Falando da questão das barreiras móveis, e aí o dia a dia da gente, eu acho que o não funcionamento, você já explicou aqui, o trabalho que vocês fazem nas escolas, um amigo meu me dizendo isso, ele tem um filho de 5 para 6 aninhos, e que ouviu isso quando você relata que às vezes você faz o trabalho em sala de aula, já na porta da escola o pai parando em fila dupla. Mas esse exemplo que eu quero dar é que o menino o corrigia na questão do celular e o corrigia na questão, já de avisando da questão das barreiras eletrônicas. E como não está tendo o serviço mais na nossa cidade, ele estava comentando comigo esse dia que o menininho dele ficou um pouco frustrado, porque falava, papai, é lá 40. O tanto que essa questão com as crianças é importante. Você pegou lá no início do processo de vida, a tendência dessa educação ser e ficar para a vida é muito maior, né? Isso é interessante. Agora ele pode avisar do semáforo, né? Papai, olha o semáforo vermelho. Em um desses projetos, o Agente Mirim, tem uma dinâmica da equipe de educação de fornecer bloquinhos, né, de infração para as crianças anotarem as infrações que os pais né? cometem. E depois, quando volta naquela escola, vai ter aquele feedback. Então, normalmente estabelece multas, né? Pai, se você cometeu uma infração, você vai me dar R$1, alguma coisa. E recentemente a criança reclamou com o Idan. Os pequenininhos fazendo indústria de multa já, né? A criança reclamou com o Idan. Minha mãe não quer pagar as multas que eu apliquei para ela, o que eu faço? Muito interessante a questão das crianças. Euler, como é que é essa questão, já que você falou de multa, dessa classificação de multa? Gravíssima, grave, como é que é isso? Não teve alteração, né? São infrações, o Código de Trânsito prevê infrações leves, de natureza leve, média, grave e gravíssima. E como é que é a pontuação? Relembra isso aí pro assinante do 14.
Leve são 3 pontos, média 4 pontos, grave 5 e gravíssima 7 pontos, né, 7 pontos. na carteira. Isso não mudou em nada. Não, isso não mudou. Tá Tá, certo, normal. porque tinha gente já falando aí de 10 pontos, 12 pontos, 15 Não. pontos. Não mudou. O Brasil é aquela história que o Euler estava falando. Muitas vezes a autoridade ela não tem a noção do poder, porque a gente está aqui, do microfone, do falar. Às vezes você fala num projeto de lei, numa ideia que está se tendo, e a pessoa que escuta, muitas vezes desavisada, ela toma aquilo como lei, como definitiva. Aí eu escutei falando, aí outro eu escutei também, aí toma-se como norma, e na verdade não é. Então tem que se ter muito esse cuidado, não é, Euler? Em relação ao que se escuta e leva adiante também, né? Tem que ter muito cuidado, não só em relação à matéria de trânsito, né? É tudo, né? Tivemos recentemente um caso, salvo engano, em São Paulo, divulgou-se um boato de que uma determinada empresa estava contratando. Pessoas me lembro. madrugaram, não sei se Meu pessoas Deus, madrugaram, foram mas, para assim, uma fila, desumanidade, né? uma desumanidade. Imagina, e outros, né, vários exemplos que acontecem. Em relação de trânsito mesmo, você pode falar que uma determinada situação deixou de ser infração, a pessoa acreditar e lá na frente ser punida, né, ser autuada. Já que a gente falou dessa questão da pontuação e da classificação de leve, grave, gravíssima, uma coisa que me incomoda muito e que eu vejo é ainda pessoas que não respeitam essas vagas destinadas para idosos e deficientes. Essa multa é gravíssima, não é? Sim, E passou, mesmo não era assim- até pouco tempo, passou a ser gravíssimo. Se tornou então, né? Tornou Se gravíssimo. tornou gravíssimo. Idoso e vagas de deficiente. E mesmo assim ainda tem muita gente que desrespeita, né? Não é só um pouquinho, eu vou ficar ali. Essa história é só um minutinho, onde é acontece os rapidinho, problemas, né? Para você, às vezes, não significa nada mais para aquele idoso que chegou e vai precisar. E precisa naquela hora, ele não precisa daqui um minutinho, ele não precisa daqui 2 minutos. Né? Isso é muito comum, Joseval, em vaga de shoppings. É até bom esclarecer. Justamente. Shoppings e supermercados, os órgãos de trânsito têm autorização pelo Código de Trânsito para fiscalizar nessas vagas privadas de uso coletivo. No caso de pode ser shoppings, fiscalizar, porque sim, uma tem coisa feito muito interessante você essa colocar. fiscalização. Porque as pessoas entendem que talvez o CMTT não possa fazer isso. Pode, o CTB já autoriza desde algum tempo. A vaga estando devidamente sinalizada, que pelo menos em Anápolis, os 2 maiores shoppings que a gente conhece são bem sinalizados. Privado, pode Espaço privado de uso coletivo é exatamente o que o Código de Trânsito autoriza, a fiscalização dos órgãos públicos. Né? Ô, Euler, o que é a CNH social? Já existe, não existe? Explica para o nosso telespectador. Boa pergunta, e outra matéria que está sendo muito discutida nas redes sociais, sendo disseminada. Essa semana mesmo a gente recebeu ligação na CMTT perguntando sobre o assunto, porque a questão da CNH social ela já existe em vários estados. O que é? É a gratuidade no processo de obtenção da CNH. Em Goiás foi divulgado, sim, pelo governador do estado, ele já encaminhou o projeto de lei para a Assembleia, que está seguindo tramitação normal, está sendo discutido. Ainda não se tem nada decidido, as pessoas já estão curiosas saber como que eu me inscrevo, quais são os critérios. Mas é só um PL por enquanto. É um PL e depois de tramitado vem regulamentação depois e com certeza vai ser divulgado os critérios, a forma de inscrição. Mas tem sim esse projeto tramitando para isentar de todos os custos para tirar a CNH. É óbvio, são alguns requisitos, pessoas de baixa renda e uma série de requisitos que serão divulgados, né, por ocasião do PL. Parcelamento das multas de trânsito é possível? É possível pagar no meu cartão aí multas de trânsito? Eu quero dividir 3 vezes no cartão. Sim, é possível, José Val. A resolução 619 do CONTRAN, ela proíbe expressamente proíbe os órgãos de trânsito parcelarem as multas. Mas ela também autoriza que o interessado, o condutor, pague as multas por cartão de crédito. Mas como assim, se o órgão não pode parcelar? Esse parcelamento é feito com uma instituição financeira, geralmente uma administradora de cartão. Ela vai, na verdade, a gente tem uma operação de empréstimo, vamos dizer assim. Sim. Né? Ela vai parcelar para você os débitos, ou seja, de multa, de IPVA, e vai repassar o valor integral para o órgão, que é o que a resolução prevê. Os órgãos não podem, mas tem essa opção para quem realmente não tem condição de pagar. Mas às vezes é um incentivo para
devia parcelar não, viu, Guilherme? também penso da pagar de mesma uma vez, forma. logo que doeu no bolso. Exatamente. O que seria... geralmente as pessoas falam, se não doer no bolso, não adianta, né? Aí o que seria uma dor vai virar um leve incômodo daqui, sei lá, alguns anos. Isso a gente está falando se ele resolver pagar assim que a penalidade vencer. Porque a gente tem uma série de impugnações, uma série de recursos, até a pessoa chegar a pagar aquela multa, ela até já esqueceu o que foi. Então, que efeito pedagógico que tem? Nenhum. No ano que vem eu vou pagar uma multa, aí eu vou emitir meu PVA veio 2.000. Aí você vai ver, tem um monte de multa. Mas ele não associa aquele pagamento à multa que ele cometeu. Para você ter uma ideia, José Val, só para ilustrar um pouco o que eu estou falando, existem países na Europa que se você estacionar numa vaga de idoso, por exemplo, eles colocam uma trava na sua roda. Bloqueio, você só sai de lá se você pagar. É na hora, sem choro nem vela. Não tem conversa. Sem discussão. Você paga agora, se quiser questionar depois. Imagina, se faz isso no Brasil, imagina a discussão que vai dar, né? O papo bom passa rápido. Né? Passa rápido. Mas eu queria perguntar uma coisa, já falou de outros países aí. Essa placa Mercosul, como é que é isso? Bem lembrado. Vamos lá, se não tiver alteração, porque isso é uma verdadeira novela, né? De resoluções, estabelecendo prazo, depois prorrogando. A última prorrogação foi para o dia 31 de janeiro de 2020. Os órgãos têm até esse prazo para se adequarem. Ou seja, se nada mudar, até final de janeiro de 2020, os veículos que forem emplacados já serão emplacados com a placa padrão Mercosul. Pelo que eu estou acompanhando no sistema do Detran, o Detran de Goiás já está adequado, o sistema. Agora tem a questão operacional em relação a fabricantes, a estampadores. Teve até um problema agora conhecido que já começou a mudar esse sistema, teve um probleminha de atraso aí, em algumas liberações para fazer placa, mas quem sabe já é o Detran preparando. Mas já tem estado utilizando? Sim, o Paraná já está utilizando, o Rio de Janeiro é pioneiro, tem vários estados, Espírito Santo. Estou te falando, e a minha pergunta foi, porque agora, esse fim de semana, eu estava no Espírito Santo, e lá as placas, eu estou vendo aquela placa branquinha com a tarjinha azul, escrito Brasil, eu falei, mas que negócio diferente esse aqui? Não, exatamente, e os órgãos, eles tiveram que se adequar, até mesmo antes do prazo fixado, porque se esse carro do Espírito Santo ele for vendido aqui para Goiás, não pode mudar a placa Mercosul mais, ele não pode ser obrigado a voltar à placa padrão cinza, que é hoje. Entendeu? Por isso que os órgãos têm que se adequar o mais rápido possível, porque essas transferências, a gente sabe, veículos são vendidos de estado para estado o tempo todo, né? Para ir encerrando o nosso bate-papo aqui, eu queria que você nos dissesse os principais canais de atendimento lá do CMTT, porque nós sanamos muitas dúvidas aqui, como falar com vocês para tirar mais dúvidas, fortalecer talvez alguma coisa que nós tratamos aqui que não ficou bem entendido. Como que faz para entrar em contato com vocês? Aqui é números, né? É números porque... Assim, o telefone geral da CMTT é o 3902-2823 e o 2825. Esse é o número principal, você vai ligar para requerimentos em geral, aliás, dúvidas. A questão por exemplo, eu quero uma faixa de trânsito aqui, vocês vêm para analisar, pode funcionar também através desse... Não, por telefone não. A gente recomenda que seja feito o requerimento por escrito, a pessoa não precisa ir até a CMTT, repetindo, né, ela pode utilizar o posto de atendimento da CMTT mais próximo nos rápidos. Se possível enviar foto também do local. Sim, é perfeito. No requerimento já vier instruído, já facilita muito a análise, né? Temos o telefone geral da CMTT, fiscalização. Tem um veículo estacionado na porta da minha garagem, o que eu faço? Né? Você pode ligar na CMTT, falar direto na fiscalização, é o 3902-1729. É o meio mais rápido de você tentar estabelecer um contato com a fiscalização. Temos o aplicativo Mais Anápolis, que eu já falei. Ele é recente, Euler? O aplicativo? Ele é recente, mas já tem vários serviços oferecidos que podem ser solicitados por esse aplicativo na área da saúde, da educação e de trânsito também. Né, no caso, problemas com semáforo, com sinalização, com obstrução de garagens, por exemplo, pode ser informado pelo aplicativo. Temos os guichês de atendimento, como eu falei, nos rápidos, Jaiara, na Shopping, Brasil Parque Shopping. No terminal urbano também tem um guichê, até é bom lembrar, porque ele está lá principalmente para receber reclamações de usuários, né, do serviço do transporte coletivo. Tem esse ponto justamente onde é o cerne, né,
bem no terminal urbano. Temos redes sociais, a CMTT também está nas redes sociais, né, no Instagram e no Facebook, as pessoas podem acompanhar, ver o que a CMTT tem feito, eventual alteração de via também, isso é divulgado nas redes sociais. E o e-mail, se alguém quiser anotar o e-mail, cmtt@anapolis.gov.br, também pode ser utilizado como canal de comunicação para eventual requerimento, né. Tem algum serviço da CMTT que funciona 24 horas? A fiscalização ela funciona 24 horas. Assim, obviamente são escalas, né, é um número mais reduzido de agentes no período noturno. Sinalização, preferencialmente à noite, né, em razão do tráfego, né, do trânsito. É verdade. Você pode perceber que geralmente é feito à noite. Se não é 24 horas, é quase período ininterrupto, né. Sinalização e fiscalização. Ok. Guilherme Verano, eu acho que nós falamos de muita coisa interessante aqui hoje. Algumas dúvidas, com certeza, foram sanadas, não é? Eu acho que o Euler, nós falamos de muita coisa ao mesmo tempo, mas tudo coisa do dia a dia, não é isso? Então a proposta nossa é essa mesmo, e a gente fica muito feliz de ter o Euler conosco aqui nesse momento, porque como um canal comunitário, e, acima de tudo, levando as informações pelas redes sociais, a proposta nossa sempre é de trazer a melhor, a boa informação, e a informação que serve para o cidadão e para a cidadã. Ninguém quer ver ninguém multado, nós queremos que as pessoas resolvam suas questões de trânsito com agilidade, da melhor forma possível, e a proposta de trazer o Euler aqui foi essa. Eu acho que foi atendida assim com muito êxito, não foi, Verano? Sem dúvida nenhuma, e principalmente aquilo que você falou, né? Ver a CMTT como parceira no dia a dia. Ninguém, como você disse, ninguém quer sair multando, ninguém quer sair vendo briga, confusão em trânsito, né? Você vê como parceria, né? O Euler citou aqui, tem ouvidoria, chame, ligue, né? Converse, dialogue, né? Esse canal de comunicação, a gente vive num meio de tanta comunicação e às vezes desinformação, eu acho que é importante, é papel fundamental nosso aqui, e é claro, a gente agradece o Euler, mais uma vez, pela disposição, né? Porque a CMTT às vezes tão criticada, né? Lá vem os amarelinhos, olha os amarelinhos aí. Mas você tem que ter a compreensão de que forma funciona, do trabalho que é, e o tanto que é desgastante também, né, Euler? Guilherme Verano, mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Como eu disse no início, o tema é muito importante e muito oportuno, né? Então, a gente tá podendo falar sobre isso aí é muito bom. Como eu disse, tem papel do poder público, papel da sociedade. Se a gente não faz o nosso papel, aí não adianta esperar muita coisa que não vai acontecer, nenhuma mudança, né? Eu falei mais cedo, um pouco antes, sobre a Justiça Móvel, esqueci de passar o telefone. Justiça Móvel de Trânsito, é o 3310-6808. 3310-6808. Falei das 7 da manhã às 19 horas, né? Você ligar e vai te atender lá, vai propor um acordo. É muito interessante essa parceria da Prefeitura com o Judiciário. Obrigado também, Josevão. Obrigado você, Euler. Foi importantíssima a sua vinda por aqui. Guilherme Verano, mais um programa. Muito obrigado, meu irmão. Mais um programa, a gente agradece, é claro, mais uma vez, Joseval, o Euler também. E o intuito fundamental desse programa, Canal 14 da NET, é o quê? Falar das coisas da nossa cidade. Quando a gente fala de trânsito, a gente está falando do bem mais precioso que tem. É preservação da vida. E esse é o objetivo, é claro, dos órgãos de trânsito. Muita gente pensa em contrário, mas não. É preservação da vida. É por isso que a gente está aqui, né? Para dar voz e canal para a comunidade. Mais uma vez, é claro, agradecendo a presença do Euler e principalmente você, amigo assinante do Canal 14 da NET, que acompanha, como o Joseval disse, nas redes sociais. O programa que o Joseval tem também na Rádio Imprensa, é muito importante e fundamental a sua participação e interação, e fundamental também a participação dos nossos parceiros, sem os quais seria impossível a execução desse programa, e mais uma vez, é claro, a gente agradece a todos vocês. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, HEG, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes e Produtos JK, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, Mover Mais Clínicas de Fisioterapia, IHG Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Indicom Gerenciamento de Resíduos,
Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Pamela Rezende, assessoria e consultoria, Dojo Wendel Lima, Academia de Judô, Instituto de Geriatria de Anápolis. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.